Na última semana, a pergunta que eu mais tenho recebido é se é possível fazer o setup Príncipe de Nova York com o One. Essa é uma estratégia que foi criada pelo Rodrigo Cohen, que é uma celebridade aí dos traders, né, na internet aí hoje, e tudo que ele cria aí acaba fazendo sucesso, né? Então o objetivo desse vídeo é mostrar como fazer isso com o One, como implementar essa estratégia com o One. Mas primeiro eu queria dar uma olhada com vocês no vídeo onde apresenta a estratégia para a gente ver ali as regras e deixar claro que não é uma recomendação, né? Só estou mostrando como se faz. Até porque eu não recomendo nenhuma estratégia, tá? Então só por isso que não é uma recomendação, tá? Vamos dar uma olhada no vídeo? O vídeo da explicação tem mais ou menos 1 hora ali, mas felizmente ele resumiu tudo em 1 minutinho. Ele deu uma comprimida rápida, ele deu uma explicação resumida de tudo em 1 minuto e é só isso que a gente vai ver, tá? Então vamos dar uma olhada. Stop gain, stop loss. Stop gain, eu gosto de botar ou um gain direto, tá? Ou um gain direto, tipo 100 pontos sair. Ou um gain de 200, 250 pontos, que quando ele anda pelo menos 200 pontos, quando anda bem, anda uns 200 pontos. Tá, então a primeira coisa que ele disse é o stop gain. 100, 200 ou 250 pontos, tá? Então ele deixou aberto, cada um de vocês vai ter que escolher aí. No gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos, beleza? Ou você faz o que eu falei. Subiu 100 pontos, bota o loss no preço de entrada. Traduzindo para a linguagem do One, break-even. Break-even de 100 pontos. Subiu 100 pontos, move stop para o 0 a 0. E aí faz um trailing, entendeu? Ou seja, você não perde mais. Trailing na linguagem do One, também traduzindo stop móvel, tá? Subiu para 150, aumenta 50. Para 200, aumenta mais 50. Então stop móvel com passo 50. Tá? Então de 50 a 50 ele anda, começando em 100, né, que é a partir do ponto do break-even. Para 250, aumenta mais 50 e assim vai. Entendeu? Entendi. Agora, se ele subir 100, você botou o loss 0 a 0, voltou para o 0 a 0 e depois subir de novo, a entrada vale de novo. Porque é aquela... Tá, e isso é uma opção que o One não tem, tá? Então, infelizmente, a gente vai ter que deixar essa parte aqui de fora. Espero que não seja vital aí pro setup. A entrada não era um loss que era para ser tomado. E o stop loss máximo que eu sugiro para essa operação é de 250 pontos. E a entrada... Tá, aqui ele deixou o stop loss no máximo 250 pontos, tá? Então não quer dizer 250. Então a gente teria que otimizar aqui, talvez, né? Como todo o resto que ele deixou em aberto ali, para talvez analisar qual seria melhor, tá? Então, no máximo 250, mas a gente pode colocar um stop menor. Entrada é sempre 50 pontos acima do fechamento do candle que gerou o sinal. É o candle verde mais escuro ou o vermelho mais escuro. Então, traduzindo, toda vez que a gente tem um sinal, né, que é o candle vermelho e verde, que é do indicador dele, que a gente já vai dar uma olhada aqui que é, não é qualquer candle verde e vermelho, a gente tem que esperar o preço andar 50 pontos antes de fazer a entrada. Tá? Isso que ele disse ali, traduzindo. Certo? Então, esse é o setup dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Funciona bem com o MACD? Tá. Sobre setup é isso, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o indicador, tá? Eu vou deixar o link na descrição, tá? Ele liberou gratuitamente o indicador. Só clicar 2 vezes para instalar no MetaTrader, tá? Ele vai aparecer aqui em indicadores, tá aqui o nome, Cold Trading, Príncipe NY, _ Coin. Tá? Cold Trading é os desenvolvedores que criaram, né? Abraço lá pro Marcos Rafael da Cold Trading, grande amigo lá. Cara, gente finíssima, né? Entende que concorrência não é ser inimigo, né? Então, fica aqui o meu abraço para ele. Já recomendei o trabalho dele várias vezes, continuo recomendando aqui em vídeo. Vamos dar uma olhada no indicador, então. Quando eu arrasto para o gráfico, ele me pergunta quais são os parâmetros que eu quero preencher. Ele só tem um parâmetro ali, que é o período, que vem com o valor 30. Né? O Cohen não deixou claro lá qual parâmetro usar, mas imagino que seja o valor padrão 30. Né? Já respondendo algumas perguntas que eu imagino que vão aparecer nos comentários. Na verdade, não respondendo as perguntas. Porque assim, esse período é período do quê? Né? Eu não sei. O indicador se baseia em quê para gerar os gráficos? Não sei. E aproveitando também, por que se chama Príncipe de Nova York essa estratégia? Eu não tenho a menor ideia. Tá? Então isso tudo vocês vão ter que perguntar lá para o Cohen. Eu não faço a menor ideia. A única coisa que eu estou fazendo aqui é explicar como desenvolver a estratégia, como automatizar, tá? O funcionamento dela, se ela é boa, se não é, em que tipo de situação ela é boa, que outros indicadores deve trabalhar, não sei, tá? Isso é tudo direto lá com o Cohen. Então vamos lá, vamos colocar o indicador no gráfico padrão. Então ele nos mostra aqui alguns candles acesos ali, né, mais claros, em vermelho e verde. Esses são os candles que a gente vai fazer as entradas. Certo? Legal. Então eu vou abrir o testador de estratégias para a gente criar a nossa estratégia. Tá, vou botar pré-definidos aqui que eu já estava criando antes, para zerar os parâmetros. Se vocês não sabem usar o testador de estratégias, tem um vídeo específico no meu site, no meu canal do YouTube,
sobre backtest e otimizações, dê uma olhada lá para aprenderem como fazer. Eu vou assumir que você sabe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome no meu setup aqui, vou chamar de Príncipe de Nova York. E a primeira coisa que a gente faz no ano sempre, quando a gente está criando um setup, é selecionar qual indicador a gente vai usar. Ele tem aqui cerca de 50 indicadores para selecionar, porém, Príncipe de Nova York não é um deles, né? Não faz parte do ano. Porém, o ano tem esse indicador especial aqui, que é o universal. O universal serve para que a gente carregue um indicador externo e plugue no ano. Tá? Apesar do nome universal, que é mais marketing do que qualquer coisa, não dá para plugar qualquer indicador. Tá? O indicador tem que estar num padrão específico e, felizmente, o Príncipe de Nova York tem que estar. Além de estar no padrão, a gente tem que saber alguma informação ali do indicador, que é onde está a informação de compra e venda dentro dele internamente, que é uma informação que a gente consegue diretamente com o programador. Tá? O jeito mais fácil de conseguir, se vocês quiserem trabalhar isso com outro indicador, né? Não o Príncipe de Nova York, quiserem usar o universal para carregar outro indicador externo, é simplesmente perguntar para quem desenvolveu aonde está o buffer de compra, qual é o índice do buffer de compra e qual é o índice do buffer de venda. Tá? Vamos lá nas configurações. Tá? Se vocês descerem aqui as configurações do ano, tem uma configuração para cada indicador e lá no final, que está em ordem alfabética, nós temos o universal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui para ele é passar o caminho do indicador. A gente tem que passar exatamente onde ele está. Como o nosso indicador a gente não colocou em nenhuma pasta específica, nenhuma subpasta, a gente simplesmente instalou ali no metadata direto, ele vai estar direto na pasta normal. Então a gente só vai escrever o nome dele. Tá? Tem que ser exatamente como está lá. Esse é code trading underline príncipe ny underline coen. Se eu escrevi corretamente, e nós rodarmos um teste agora, a gente vai conseguir visualizar o indicador no nosso backtest. Tá? E lá está ele. Legal. Dá para ver que os candles estão coloridos aí de acordo com a coloração dele. A gente pode ver que o nome do indicador aqui no painel, Príncipe de Nova York. Por enquanto, tudo ok. Tá? Mas ele não está fazendo entradas. Tá? Ele não está identificando aqui que isso aqui é compra e candle vermelho é venda. Então, o segundo passo é aquilo que eu falei. A gente tem que dizer para o indicador, dentro dele, onde está a informação de compra e a informação de venda. Que, né, na linguagem técnica é o buffer. O buffer de compra, eu sei que desse indicador está no 3 e que o buffer de venda está no 4. Tá? Eu descobri isso fuçando no indicador ali. Poderia ter perguntado ao programador, mas eu já tenho uma certa prática, consigo dar uma adivinhada ali, conseguir descobrir. Beleza. Vou rodar o teste agora. E se tudo estiver ok, sempre que um candle fechar de uma cor clara, ali, aquele verde claro ou vermelho escuro, a gente vai ter uma entrada na abertura do candle subsequente, que é o que aconteceu aqui. A gente tem um candle verde na abertura do subsequente, que é no momento que a gente tem a confirmação. A gente só tem a confirmação que um candle fechou quando o próximo abre. E só a gente tem certeza do sinal dele. Tá? Então é isso que ele está fazendo aqui agora. Eu sei que o setup não é isso, não é entrar na abertura, mas a gente vai construir o setup aos poucos. Tá? A primeira coisa, a gente vai garantir que o ano consegue entender o nosso indicador. Então, a gente já percebeu que ele entende o sinal de compra, porque deu um candle verde e ele fez a compra. Agora vamos guardar um vermelho para ver se ele faz a inversão de sinal. Ok, candle vermelho, ele fez uma venda. Tá? E aqui, inclusive, já fica uma dúvida. Não ficou claro no vídeo lá do Coen se isso deve ser feito ou não. Então, tem uma operação, fiz uma compra. Né? Antes de chegar no take profit, antes de chegar no stop loss, a compra está aberta, acontece um sinal de venda. Eu devo encerrar essa venda ou eu devo continuar? Como isso não ficou claro, eu considero que tem que inverter, eu vou deixar assim. Beleza? Ok, próxima coisa. Então a nossa entrada não pode ser simplesmente na abertura, a gente tem que mover primeiro 50 pontos, certo? Então, vamos lá. Aqui no ano a gente tem esse grupo de configurações aqui, entrada, e uma delas é distância. Cadê? Aqui. Distância, tá? Então, aconteceu um sinal. Qual é a distância que eu vou aguardar para fazer a entrada real? Então, eu vou dizer aqui para ele que é 50. E isso deve já ser o suficiente para a gente fazer a entrada a 50 pontos de distância. Vamos testar. Aqui. Aí, fechou um candle verde e posicionou a ordem lá 50 pontos acima. Então, se esse preço não chegar lá, ele não vai entrar. Mas percebam uma coisa agora, ó, quando esse segundo candle não romper, o que acontece? Tá? Então, a gente teve um candle verde, ele posicionou a ordem, teve um candle rosa aqui, né, que não é um candle de entrada, ele cancelou a ordem. E aí aqui
no log a gente pode ver, fechando ordem pendente porque desconfigurou a compra, né? Ou seja, o candle não é mais verde, então não é mais um sinal de compra. Isso aqui é o comportamento esperado lá pelo setup do Cohen. Ele não deixou explicitamente claro, mas tem uma hora ali que ele faz um exemplo que o rompimento acontece alguns candles à frente. Então eu vou considerar que isso aqui não é o que ele quer. Ele quer manter a ordem até que ela seja rompida. Então lá nas configurações do ano, nós vamos procurar por cancelar pendentes na desconfiguração de sinal. O sinal desconfigurou, deixou de ser um sinal de compra, eu devo cancelar as ordens pendentes? Não. Nesse caso, não. Então vou colocar aqui não e vamos rodar de novo. Vamos aguardar aqui o candle verde de novo. Candle verde, ordem posicionada. Próximo candle fechou, não é um candle verde, mesmo assim ele manteve a ordem. Então, vários candles depois, pá, rompeu, ele fez a entrada. Legal, exatamente o que a gente esperava. Show de bola. Seguindo, ele disse que é no gráfico de 5 minutos, eu já estou aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Então cabe a vocês aí selecionar. Também a gente pode deixar fixo aqui, né? A gente pode chegar aqui e dizer, olha, aqui, janela de tempo atual, colocar aqui 5 minutos. Tá, então, eu quero o indicador universal no gráfico de 5 minutos. Então, não importa qual gráfico eu selecionar lá fora, sempre vai ser nos 5 minutos. Isso aqui é bom para garantir que a gente não erre aqui o tempo gráfico. Legal. Depois, Take Profit. Então, vamos baixar aqui até chegar ao Take Profit. Aqui. Tá, então, ele nos deu 3 opções. Vai de cada um selecionar aqui qual vai querer. 100, 200... ou 250 foi as opções que ele nos deu, né? Ou 0, que é o que ele mais usou ali durante os exemplos, que é não usar take profit, usar o break-even e depois stop móvel. Então, uma opção aqui até seria otimizar. Eu quero testar o take de 0 até 250 de 50 e 50. Né? A gente poderia fazer uma otimização aqui e descobrir qual que é o mais interessante. Depois o stop loss. Stop loss está aqui. Ele disse no máximo 250. Então seria outra opção otimizar, né? A gente pode começar aqui em 0, sem stop loss, e de 50 e 50 até 250, por exemplo. Tá? Depois... Mas vamos deixar aqui por padrão 250, né? Que foi o mais claro que ele deixou ali. Depois break-even, né? Então ele disse, se o preço subir 100, eu quero mover para o 0 a 0. Então vamos colocar aqui, se subir 100, move para o 0 a 0, tá? Isso aqui que está dizendo aqui. Mas a gente poderia também otimizar, dizer, eu quero tentar sem break-even até com break-even de 100, né? Seria uma opção otimizar também. Até acabei lembrando agora aqui, a gente comentou sobre o sinal invertido, né? Está comprado, recebe um sinal de venda, deve fechar ou não. A gente poderia otimizar isso também, né? Para entender. Então a gente tem aqui inversão de posição no sinal contrário, com lucro ou não, então a gente poderia também otimizar isso aqui, né? Descobrir se é mais interessante virar ou não virar. Depois o stop móvel. Stop móvel aqui. Tá, então a distância 100, né? Na mesma posição do break-even, mas a gente pode otimizar também com stop móvel ou sem stop móvel. E o passo era 50, né? De 50 a 50. Isso aqui ele deixou fixo, então a gente não otimizaria. Então, basicamente, seria isso o nosso setup. Vou colocar para rodar aqui. Esperar um sinal, um candle de sinal. Candle verde posicionou a ordem. Atingiu a entrada, atingiu a ordem, né? Fez a entrada. Nosso stop loss está aqui embaixo, a 250 pontos. Nosso break-even está aqui em cima, em 100 pontos. Atingiu o break-even, o nosso stop móvel saiu aqui de baixo, ficou aqui só um stop loss teórico, que é onde ele estaria teoricamente, e ele está aqui agora, exatamente no preço de entrada. Aí agora a gente tem aqui uma linha stop móvel, que se ela for atingida, nosso stop loss vai subir 50 pontos. Ela foi atingida, está lá nosso stop loss 50 pontos acima. Foi atingida de novo, mais 50 pontos, e agora voltou e chegou no stop loss e saiu. Tá? Então, esse é o nosso setup Príncipe de Nova York implementado no ano. Tá? Então, os detalhes da implementação fica para cada um de vocês, otimizações e tudo mais, né?
esse é o comportamento básico. Espero que vocês tenham gostado, né? Usem esse conhecimento para implementar outros setups também que usem indicador externo. Caso não saibam qual buffer usar lá no indicador, né, em qualquer indicador que vocês tenham selecionado, me perguntem, né, entrem no nosso grupo, vilela.one/grupo, né, caso tenham qualquer dúvida, e eu estou à disposição de vocês. Valeu, um abração e até a próxima.